Repete comigo então, a expectativa de Jesus. Expectativa é o tema do nosso reencontro, e eu quero dizer também para vocês, logo na abertura, que 11, 12 e 13 do mês de julho será o nosso reencontro anual, ali no sítio, em Baú. O nosso tema desse ano será, repete comigo, expectativa. A expectativa. E muitas das vezes nós nos aproximamos de Deus com uma expectativa do que Ele pode fazer na nossa vida, no nosso casamento, na nossa empresa, na nossa vida financeira, na nossa saúde, trazendo cura para nós, curando relacionamentos, enfim, nós temos muitas expectativas com relação a Deus, mas esse ano, a partir de hoje, nós vamos começar a tratar da expectativa de Deus com relação a nós. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim: Jesus tem grande expectativa sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Voltando ao reencontro, eu quero dizer, R$200 é a inscrição do reencontro. As vagas serão limitadas em 150 pessoas serão recebidas ali no sítio, em Baú. Você não pode ficar de fora, e a garantia da sua presença é mediante pagamento, ou pelo menos boa parte do pagamento em sinal. Quem entendeu, diga amém. Diga expectativa. Qual a expectativa que você vai diante do Senhor? Tem pessoas que trocam a grande expectativa por coisas banais e comuns, mas diga assim: eu gero grande expectativa no que Deus vai fazer. Irmãos, eu estou dizendo para você, Deus vai virar uma chave na sua vida, Deus vai virar uma página da sua vida, não vai ser mais do jeito que era. Eu creio e declaro isso sobre você, em nome do Senhor Jesus. Por isso a expectativa de Jesus. Sabe, eu estava meditando a respeito desse tema, e Deus me deu um texto, uma palavra, que é a palavra base do texto de hoje, ainda da madrugada, aí, acho que de quinta para sexta, e falando a respeito de ovelhas. As ovelhas, de uma maneira geral, elas têm audição limitada em comparação com outros animais, como por exemplo os cães, mas elas têm uma capacidade extraordinária. E eu estou falando de ovelha por quê? Porque os crentes são chamados de ovelhas, né? O Senhor é meu pastor, então nós somos ovelhas do sumo pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então nós somos considerados por Deus como ovelhas do seu rebanho. É uma das formas deles mencionar ou de se relacionar conosco. Então a ovelha, ela tem uma capacidade extraordinária, não de ouvir as coisas que estão em volta, mas de ouvir a voz do seu pastor. Por quê? Porque o pastor é que guia elas. Davi dá assim uma ilustração, ele ensina muito na vida dele, inclusive nos salmos que ele escreve, dizendo que o pastor leva a águas tranquilas, o pastor leva a bom alimento, o pastor leva a descanso, o pastor protege das intempéries, dos predadores da vida. Por quê? Porque o pastor protege e cuida das suas ovelhas. E a ovelha precisa ouvir bem a voz do seu pastor, porque quando o pastor diz vem, elas precisam vir. Quando o pastor dizer vamos seguir o pastor. Então a ovelha tem essa capacidade de ouvir bem o pastor e de ouvir o balido umas das outras, para que elas andem sempre juntas. Diga, andem sempre juntas. O pastor dá o comando, as ovelhas reproduzem no balido, e elas se juntam e andam sempre agrupadas, seguindo a voz do seu pastor. Por que está dizendo sobre isso, pastor? Porque existe muito fermento nos nossos dias. Já vai falar de fermento de novo? E o que é fermento? São falas que atravessam a voz do sumo pastor. Falas, crendices, narrativas, histórias, pensamentos. Porque até mesmo antes de se tornar uma fala, o pensamento já produz o fermento, e o fermento faz exatamente isso: separar o homem do seu pastor, a ovelha do seu pastor, separar o homem de Deus. E assim o fermento, ele foi semeado pelo inimigo. Lá em Gênesis, daqui a pouco nós vamos ver isso, o diabo semeou o fermento, e esse fermento vem distanciando o homem de Deus ao longo dos milhares de anos desde que isso aconteceu. Mas existe da parte de Jesus uma expectativa. Repete: expectativa. Qual é a expectativa? A expectativa de Jesus é que as suas ovelhas ouçam a sua voz. Vamos repetir isso? A expectativa de Jesus é que as suas ovelhas ouçam a sua voz. Nós podemos ouvir muitos ruídos, mas é importante nós sabemos diferenciar a voz do nosso pastor, a voz de Jesus falando ao nosso coração. João capítulo 10, versículos 27 a 31, diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos juntos?
Pergunte para quem está do seu lado: você é uma ovelha de Jesus? Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pergunte de novo: você é uma ovelha de Jesus? Porque Jesus já nos coloca diante de uma situação de opção, de escolha. Então as ovelhas verdadeiramente são aquelas que ouvem a voz de Jesus, e Jesus conhece cada uma delas, ela sabe o nome das suas ovelhas, ela as chama pelo seu nome, ele cuida delas, mas existe uma característica que é a expectativa de Jesus. Além de ouvir a voz de Jesus, é preciso que as ovelhas sigam o mestre, diga seguir. Então olha que coisa interessante, eu conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguem outras vozes, elas não seguem outras histórias, em outras narrativas, elas não seguem o fermento, elas seguem única e exclusivamente a minha voz. Porque o versículo 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Então Jesus é aquele que entrega, aquele que dá a vida eterna, e diz assim: as ovelhas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso do que todos. Diga: meu Pai é mais poderoso do que todos. Quem é o Pai? Deus. As ovelhas pertencem a quem? Diga: a Jesus. E Ele diz assim: ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Meu Pai e eu somos um. Sabe, existe muito fermento por aí, fermento inclusive em igrejas, dizendo, por exemplo, que dependendo do pecado do crente, o crente ele pode perder a salvação. Uma vez que você é ovelha de Jesus, você nunca mais deixará de ser. Olha como o fermento está dentro das igrejas, às vezes está nos púlpitos, nas redes sociais, naquilo que se diz por aí. Nós não podemos saber de fato quem é crente e quem não é, porque isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. Mas uma vez crente, diga assim: crente para sempre. Uma vez ovelha, diga: ovelha para sempre. Porque ouve, porque conhece, porque segue. E Jesus diz: ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. Meu Pai é muito mais poderoso do que todos, e ninguém, vamos repetir isso comigo aqui, ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Mas sabe qual é a reação do povo quando ouve um negócio desse? O versículo 31 diz assim: mais uma vez, ou seja, de novo, novamente, os líderes judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, para atirar nele, porque as pessoas não conseguem compreender e aceitar a palavra e a voz da vida eterna. E a expectativa de Jesus, qual é a expectativa de Jesus? Diga comigo assim: que nós ouçamos a sua voz. E além disso, que você siga essa voz. Diga: siga essa voz. Então, num grande acalorado debate, no meio daquele povo ali em João 10, João 6 também acontece algo muito similar. Há um acalorado debate entre judeus e Jesus, e Jesus ali faz uma distinção de quem é ovelha e quem não é. Ovelhas são aqueles que ouvem, diga ouvem, e seguem. Diga ouvir, crer e seguir. Não obstante, a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, sabe? Mas existiu uma expectativa frustrada, porque em algum momento, e eu vou lhe mostrar esse momento, lá no começo de todas as coisas, houve uma semeadura de fermento, uma fala, uma voz diferente. Diga: uma voz diferente. Não quero dizer aqui que Deus fique frustrado, porque Ele não se frustra, mas é frustrante do ponto de vista humano para nós. Percebemos como facilmente nós caímos em ciladas armadas pelo inimigo, manipulações, meias verdades, tudo isso nós gostamos de chamar de fermento. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5 diz assim: a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado, certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu, versículo 2: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu ela: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Mas olha como o fermento, como uma voz estranha é lançada no coração de Eva. O diabo diz assim, através da serpente: é claro que vocês não morrerão. Ele coloca uma dúvida.
Ele coloca uma dúvida, ele faz um questionamento, ele gera um argumento que contradiz Deus. Esse é o fermento. Qual a expectativa de Deus? É que nós ouçamos a sua voz. Qual a expectativa do diabo? É que nós não ouçamos e nem sigamos a voz de Deus. Consegue compreender? Diz amém? Então aí nasceu todo esse problema. É claro que vocês não morrerão, mas morreram espiritualmente e futuramente passaram a morrer fisicamente. Versículo 5 diz assim: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. O grande problema da humanidade é que ela quer conseguir aquilo que já tem. O homem e a mulher já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. E o diabo ofereceu para eles algo que já era deles, ser semelhante a Deus, eles já eram. E agora eles perderam até aquilo que tinham, porque por causa do pecado eles foram separados. Por que entrou o pecado? Porque resolveram escolher, decidiram ouvir uma voz estranha. Como alguém pode ouvir uma serpente? Ora, aquilo era desculpa, eu não sou gago, só estou com um pouquinho de pressa. Era o tempo da inocência, sabe? Era o tempo da inocência. Não era o tempo da consciência. O tempo da consciência, da culpa, da condenação se inaugurou exatamente quando eles comeram daquela fruta. E a primeira atitude do homem quando comeu daquela fruta foi se esconder. Sabe, a primeira coisa que o crente faz quando peca é se esconder. Mas está errado. Não se esconda de Deus. Repete. Não se esconda dele. O seu pecado não pode, naquela época até podia, mas hoje Jesus já resolveu essa situação. Por quê? Deus precisava dar uma resposta. Fala comigo assim: a resposta de Deus. Deus precisava dar uma resposta a essa atitude, a essa fala contraditória que assim separou, que interceptou o caminho do homem e o separou de Deus. Então, uma vez que o homem pecou e assim foi afastado de Deus, esse é exatamente o poder do fermento, da palavra maliciosa, da meia-verdade, daquilo que parece muito natural. Sempre o objetivo é afastar você de Deus. Todas as vezes que você ouve qualquer tipo de argumento ou pensa em qualquer coisa que possa afastá-lo de Deus, não aceite isso. Lembre-se, você é uma ovelha. Diga: eu sou uma ovelha. Qual é a característica principal de uma ovelha? Alguns sabem. Diga: ouvir a voz do seu pastor e segui-lo. Seguir a voz do pastor e não as vozes estranhas que você percebe que estão te separando de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15 fala dessa resposta, porque se uma palavra, uma frase, um argumento do diabo separou o homem de Deus, também era necessário que uma palavra de vida pudesse trazê-lo de volta. Mas essa palavra não podia ser exercida por um ser humano qualquer, falho ou pecador. Gênesis 3,15 diz assim: farei que haja inimizade entre você, Deus está falando com a serpente, e entre você e a mulher, está falando diretamente com Satanás, e entre a sua descendência, a descendência do diabo, os pecadores, aqueles que seguem o maligno, e o descendente. Repete comigo: o descendente. O descendente da mulher. Ele, o descendente da mulher, ferirá a cabeça do diabo, e você, diabo, ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Está falando de Jesus, essa primeira profecia, porque na cruz, quando ressuscita Jesus, pisa na cabeça do diabo. Mas antes disso, o diabo fere o seu calcanhar ao pendurá-lo na cruz. Mas ali se estabelece a maior de todas as derrotas, porque o Filho de Deus, o descendente da mulher, e olha que o descendente é da mulher, não existe participação do homem, nenhuma participação humana no nascimento de Jesus. O próprio Espírito Santo fecunda a mulher, coloca lá o zigoto, coloca lá o feto lá dentro, e ali é formado o homem, o Filho de Deus, que é a resposta de Deus para o pecado do mundo. Para que Deus agora também possa, para que o homem agora, através do gesto de Deus, possa voltar a ouvir a voz do Senhor, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. João capítulo 1, versículos de 9 a 14, diz assim: aquele que é a verdadeira luz, diga Jesus, que ilumina todos, diga todos, estava chegando ao mundo, e veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas, diga mais, a todos quantos creram nele e o aceitaram, ele deu o direito, diga direito, de se tornarem filhos de Deus.
Você pode ter o direito de se tornar um filho de Deus, de recebê-lo, se aceitá-lo. A voz do Criador também é a voz do Salvador. A voz do Criador também é a voz do restaurador. Não é a voz do acusador. Quem é o acusador? Digo, o inimigo. A voz do pastor é a voz daquele que salva, é a voz daquele que restaura, é a voz daquele que traz de volta, é a voz daquele que guia as suas ovelhas a umas águas, a um pasto e a um descanso com tranquilidade. Versículo 11 diz: veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano. Diga a palavra, diga o verbo, se tornou homem. Diga carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Diga o nome dele, Jesus. Jesus é a resposta de Deus para o mundo caído. Ele é a resposta para a restauração, ele é a resposta para a justificação, ele é a resposta que Deus deu à interferência do diabo com aquela fala de que não tem nada a ver, que isso é assim mesmo, você vai ser igual a Deus, você vai ter conhecimento, você vai ser o tal, e no final tudo isso gerou em morte, sacrifício, sofrimento, tristeza e dor. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra que veio em carne e se tornou homem. A palavra da criação também agora passava a ser a palavra da redenção e da restauração. Ele é o próprio Deus habitando entre nós, cheio da graça, do favor de Deus e cheio da verdade do Evangelho. Então, queridos, a expectativa de Deus, repete comigo, expectativa. O reencontro vai ser algo sobrenatural. Diz o tema do reencontro comigo. Diz de novo. Só aqueles que têm expectativa digam. Você não pode ficar de fora. Então a expectativa de Deus era e continua sendo de que as pessoas ouçam Ele, e ao ouvirem, creiam. Diga ouvir e crer. Mateus capítulo 17, versículo 5, tem um texto que faz parte de uma história que Jesus conta. Aliás, uma história que os evangelhos contam do encontro de Jesus transfigurado com Elias, com Moisés e com quem era o terceiro? Jesus. E eles se transfiguraram. Jesus ficou transfigurado no seu corpo celestial. E no final daquele encontro, Deus diz assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante, diga nuvem brilhante, os cobriu. Preste atenção, qual é a vontade de Deus? Você sabe? Então uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha dessa nuvem disse: vamos de novo, esse é o meu. Ouçam a Jesus. Qual a expectativa de Deus? É que você ouça Jesus. Qual a expectativa de Deus? É que você ouça Jesus. A expectativa de Jesus é ser ouvido por você. Sabe, a vida, o sucesso, a comunhão, a alegria, tudo vem de ouvir a pessoa certa. Ouvir Jesus. Diga ouvir Jesus. Alguém pode argumentar, mas Jesus já morreu há muito tempo, já foi para o céu, hoje ele não está mais aqui. Mas ele deixou alguém, ele deixou a Bíblia, ele deixou a sua palavra. Diga a sua palavra. Tem uma história, agora sim, a história que Jesus conta a respeito de um homem que era um mendigo chamado Lázaro e um homem rico. E Lázaro vivia à porta daquele mendigo, e Jesus conta a história de que ambos morreram. Um foi para o céu, para o seio de Abraão, e o outro foi para o Hades, para o inferno. E lá no Hades, no meio do sofrimento, o rico ele teve a oportunidade de ver o Lázaro, aquele mendigo que comia das migalhas da sua mesa, sentado no seio de Abraão, e começou a pedir a Abraão que Lázaro pudesse tocar a mão na água, o dedo na água, para aliviá-lo. Sabe, o inferno ele é real, irmão. O sofrimento ele é real. E eu vou lhe dizer uma coisa que não tem necessariamente a ver aqui com o que eu estou pregando hoje, mas você nunca vai se esquecer dessa palavra. Você não morre. Você não vai morrer. Quando o corpo
perece e é sepultado ou é cremado, é o corpo, é a casa espiritual, é a sua casa que está morrendo, a sua consciência, a sua mente, a sua alma e o seu espírito, eles não morrem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus morre? Não, nós não morremos também. A morte física é só a morte desse corpo. O corpo não somos nós, ele é considerado só uma casa. E um dia, quando você sair desse corpo, vamos dizer assim, quando Deus chamar o seu nome, você vai se encontrar com Ele, vai ver o seu corpo lá e o seu verdadeiro eu vai subir para se encontrar com Deus. Quem está dizendo amém? Crê nisso? E é assim que vai acontecer. E se não for crente, é a mesma coisa, só que não vai subir, vai descer. Então aquele rico ficou lá de baixo olhando e vendo que Lázaro subiu e ele desceu. E ele faz um pedido, eu quero chegar nesse pedido aqui para encurtar a história. Lucas 16 diz assim, a partir do versículo 29. Pai Abraão responde para ele assim: Moisés e os profetas já o avisaram. Respondeu Abraão: seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Por quê? Porque aquele homem que estava em sofrimento no inferno, ele estava olhando para a questão do céu e estava pedindo assim: manda que Lázaro ressuscite. Manda que alguém ressuscite e conte para os meus irmãos, para eles não virem para cá. Eu tenho 5 irmãos. E a resposta do céu é: não adianta nada, lá na terra tem Moisés e os profetas. Moisés e os profetas são a Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua mão, no seu celular, no seu tablet? Moisés e os profetas estão aí, a lei está aí, a profecia está aí. Hoje muito mais, hoje você tem as palavras de Jesus, você tem as palavras de Paulo, as cartas às igrejas, tudo que Deus precisava dizer, Ele já disse. Diga, Ele já disse. Qual a expectativa de Deus? É que você ouça. É que você ouça. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se não ouvirem Moisés e os profetas, a pregação da palavra, a pregação bíblica, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E eu quero dizer para você, a profecia se cumpre. Moisés e os profetas representam hoje a Bíblia, a palavra de Deus, que ela é pregada e pregada e pregada, pregada no rádio, na televisão, na internet, nos púlpitos das igrejas, nas ruas, nas esquinas, nas células, nas casas, e as pessoas ainda têm os seus corações endurecidos. E ele dizia mais: mesmo que alguém ressuscite. Eu quero dizer uma coisa para você: alguém já ressuscitou. Alguém já ressuscitou. Jesus ressuscitou. Mas mesmo assim, as pessoas ainda não querem acreditar. A oportunidade é hoje. Hoje é um dia de decisão. Toda vez que o evangelho é pregado, que a palavra é pregada, sempre vai ser um dia de decidir. Eu escolho ouvir ou não ouvir. E ouvir não significa dizer ouvir, você não é surdo. E vai chegar o tempo que os surdos estarão aqui, e eles também ouvirão a pregação da palavra de Deus, com seus ouvidos naturais. Mas você ouve. A questão é: você acredita, você crê? Crê ou não? Sabe, essa única coisa pode levar você para o céu. Diga: eu creio, ou eu não creio. Ir para o céu, ou se perder no inferno. Mesmo que alguém ressuscite, Jesus ressuscitou. Então a grande questão é: quem você tem ouvido? Vire para quem está ao seu lado, me ajude e faça essa pergunta: a quem você tem emprestado os seus ouvidos? Tem ouvido quem? Qual voz você tem ouvido? A voz da serpente? A serpente hoje ela não se manifesta como uma serpente se manifestava naquela época. E aliás, a serpente não era como hoje, ela não rastejava. A serpente rastejar é resultado de um processo de punição de Deus sobre ela. Mas muitos de nós estamos dando ouvidos às muitas vozes. E Deus quer que você ouça Jesus. A expectativa de Deus é que você ouça Jesus, é que você ouça a palavra. E eu quero concluir falando da expectativa na vida real. Repete comigo: expectativa na vida real. Então, vamos sair um pouquinho dessa base teológica e filosófica que eu ensinei até agora e partir para alguns exemplos práticos da diferença entre ouvir Jesus ou ouvir
as conversas, ouvir o fermento que é distribuído por aí. Vamos ver com isso um exemplo na vida de uma família que era muito amiga de Jesus, família de Marta, de Maria e de Lázaro. Era costume de Jesus frequentar a casa desses amigos dele. Eles moravam em Betânia. Betânia fica 1 quilômetro mais ou menos da cidade de Jerusalém, e ali Jesus fazia uma sede quando ele precisava ir a Jerusalém para trabalhar, para pregar. Agora, em dado momento, em uma dessas visitas, Jesus se assenta para ensinar a palavra. Vamos ver o texto bíblico? Lucas capítulo 10, versículos de 39 a 42, diz assim: sua irmã Maria, diga Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Então Maria, ela escolheu se sentar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que ele ensinava. Contudo Marta, versículo 40, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Marta foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Repete comigo 42. Apenas uma coisa. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém, diga ninguém, tomará isso dela. Ninguém vai tirar isso dela, porque as vozes que nos permeiam no dia e na noite são vozes que querem sempre nos afastar de Deus. Nos afastar de Deus, porque nós temos a necessidade disso, nós temos a necessidade daquilo. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso correr atrás, eu preciso arranjar um casamento, eu preciso arranjar um namorado, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso terminar a faculdade, eu preciso começar a estudar, eu preciso arranjar um emprego, e eu preciso, e nós vamos precisar de alguma coisa durante todo o tempo da vida. E nós nunca vamos ter tempo de nos assentarmos aos pés de Jesus e recebermos dele aquilo que de fato importa. Então o que eu quero dizer para você é que uma escolha é colocada diante de nós. Diga uma escolha. Diga uma escolha. Você pode escolher: minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou você pode escolher ficar tarefado com as suas coisas, com a sua vida, com as suas questões. Não estou lhe dizendo que você vai abrir mão da sua vida, mas enquanto você vive, diga: enquanto eu vivo, eu sigo a Jesus. Ouça a voz dele. Sigam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Marta, você está fadigada com muitas coisas, com muitas questões, mas uma coisa só é necessária. Hoje é colocada diante de você: qual é a escolha? Que escolha você vai fazer? Você vai escolher aquilo que de fato é necessário para a sua vida, ou você vai escolher as suas atividades, as suas questões, as questões sociais, as questões urgentes? E olha que a lista de questões, ela é interminável, completamente interminável. Então, igual a nós, igual a ela, essa mesma realidade, ela é exposta para nós hoje. Muitas coisas estão chamando a nossa atenção pela urgência, mas será que as nossas necessidades estão mesmo nessas coisas que são tão urgentes? Certa vez Jesus falou para um homem, contando uma parábola, de que um homem rico, ele plantou uma seara muito grande, e naquele ano a sua fazenda, ela produziu muitos frutos, e ele ficou pensando consigo mesmo: o que eu vou fazer com tudo isso que eu ganhei? E ele pensou: eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores. Era tanta coisa que ele precisava de um celeiro muito maior para guardar tudo aquilo que ele tinha. E depois ele disse assim: alma, come, bebe e folga. E Jesus disse: se nessa noite lhe pedirem a sua alma, o que você tem preparado, o que você tem reservado, o que você tem guardado, vai servir para quê? Vire para quem está ao seu lado e diga assim: tudo que você tem lutado para conquistar, no final, vai servir para quê? Sabe, essa é a questão. Eu não estou dizendo que há alguma coisa errada em você conseguir construir uma família linda, ter bens, ter a sua empresa, ter o seu negócio, ter o seu trabalho, ter a sua universidade, a sua faculdade, se transformar num doutor, ser um intelectual. Nada de errado com isso, mas enquanto você conquista essas coisas, ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Passando algum tempo, aconteceu um outro fato traumático com essa família. Lázaro morreu. Sabe, porque fatos traumáticos sempre acontecem, problemas sempre acontecem. Quando acontecer, não é se acontecer, mas quando acontecer, aí é importante
nós estarmos firmados numa promessa e numa palavra de Jesus. João capítulo 11, versículos 20 em diante, 20 a 26, diz assim: quando Marta soube que Jesus estava chegando, porque ela mandou recado para Jesus que o irmão dela, Lázaro, estava doente, só que Jesus demorou, e Lázaro morreu, e quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Então, quando ela soube que Jesus estava chegando, ela foi ao seu encontro. Marta estava sempre disposta a ir ao encontro, a fazer alguma coisa. Diga, Maria, por exemplo, ela ficou em casa. Diga, Marta foi e Maria ficou. Maria estava sentada aos pés de Jesus e Marta agitada. Mas agora, quando Jesus retorna, quem vai encontrá-la é Marta, e Maria fica. E quando Marta vai ao encontro de Jesus, olha só que coisa, que conversa interessante. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que você pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Imagine que você tem um grande problema. E nós não temos aqui um meditor de problemas para saber qual problema é maior ou qual problema é menor. Mas imagine que você tem um grande problema. E nesse grande problema, Jesus se encontra com você e você diga para ele: se o Senhor estivesse aqui, ele não estaria vivendo esse problema. E Jesus diga para você assim: o seu problema eu vou resolver. Eu vou resolver o seu problema. O problema daquela mulher era o irmão que tinha morrido. Talvez o seu problema seja um outro qualquer. Mas o que Jesus está dizendo: eu posso resolver o seu problema, seja ele qual for. Jesus é o nome que está acima de todo nome, nome de qualquer problema. Você pode dizer qualquer um, até morte. Jesus é um nome que é maior do que a própria morte, porque ele é o Senhor da vida. Então Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esse era o problema. Mas eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Ah, é? Então Jesus diz para Marta, olha o versículo 23, seu irmão vai ressuscitar, ou seja, eu vou resolver o seu problema. E Marta agora, com um discurso religioso, sabe, ela quer justificar a sua falta de fé, porque se Jesus diz: eu vou resolver o seu problema, é porque ele vai resolver o seu problema agora. Diga, agora. É disso que eu estou falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus quer resolver o seu problema agora. Marta pegou o problema e jogou o problema lá no futuro. Sim, respondeu Marta, versículo 24, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse para ele: não. Não. Jesus disse para ela assim: eu sou o resolvedor de problema. Cara, eu estou parafraseando. Jesus disse para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Porque o problema dela era o irmão morto. E Jesus disse: eu sou a solução. Às vezes as pessoas se aproximam de Jesus com grandes problemas. Mas eu quero dizer que Jesus, ele é a solução para grandes problemas. Porque ele é maior do que qualquer problema. Na história dessa igreja, eu já vi muitos casamentos serem restaurados, coisas impossíveis serem resolvidas, pessoas quebradas e falidas, sem ter praticamente o que comer dentro de casa, se transformarem em pessoas com recursos. Pessoas que não tinham nenhuma condição, estudarem e se transformarem em doutor. Eu tenho muitos por aí. Sabe, Deus é o grande resolvedor de problemas e Ele quer resolver a sua questão hoje. Mas a questão é: a quem que eu estou ouvindo? Sabe, a minha naturalidade, a minha natureza humana, sabe, a minha carne, ela vai dizer: isso não tem jeito, isso vai demandar muito tempo, isso vai demandar muita coisa. E Jesus está dizendo: eu sou. Diga, eu sou. Ele não disse eu serei, ele disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora eu estou aqui na sua frente, eu estou agora diante de você. Seu irmão vai ressuscitar, não no último dia ele vai ressuscitar também, mas agora. Diga, agora. Deus quer resolver o seu problema agora. Ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz: quem crê em mim viverá. Repete: quem crê em mim viverá, mesmo que esteja morto. Por quê? Versículo 26, quem vive e crê em mim, diga, jamais morrerá.
E aí tem a grande questão. Isso aqui é um jogo de palavras. Quem já perdeu um parente, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, crente, morreu? Pouca gente aqui, né? Ele não está morto. É crente? Está vivo? Está vivo com Jesus. Ninguém os arrebatará da minha mão. Simples assim. Quando eu penso nos meus pais que já foram para o céu, eu não penso nos meus pais como alguém que morreu. Eu penso nos meus pais como alguém que está vivo. Estão vivos com Jesus. Muito mais vivo do que nós aqui. Ninguém as arrebatará da minha mão. E a grande questão é: você crê nisso? Pergunte para quem está ao seu lado: você crê? Pergunte a 3 pessoas: você crê? Qual é a expectativa de Jesus? A expectativa de Jesus é que você hoje ouça a sua voz e creia naquilo que Ele está falando. E uma das coisas que Ele disse, que vai soprar sobre esse jardim e vai trazer vida de novo para esse lugar. Eu estou lhe dizendo isso e você vai viver para ver. Você vai viver para ver. Nós já vivemos para ver muitas coisas e vamos viver para ver de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai incendiar esse coração mais gelado. Ele vai trazer vida para essa pessoa que está mais incrédula, por conta do pecado, por conta da culpa ou da condenação, não importa. Deus vai trazer vida novamente. Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele nunca, jamais morrerá. Você consegue crer nisso? Diga: eu creio. Diga: eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. A expectativa de Jesus hoje é de que você, como ovelha, ouça a sua voz e siga-o. E hoje Ele coloca você diante de uma posição de escolha, como eu já disse. Você pode escolher sentar aos pés e desfrutar da boa parte, ou você pode ficar agitado, correndo de um lado para o outro, pensando na sua vida, naquilo que você tem de conquistar, cumprir as suas tarefas intermináveis, seus compromissos que nunca têm fim. Ou você pode se assentar aos pés de Jesus e receber da parte dele a boa parte, a unção do Espírito, que vai te conduzir a todas as conquistas e muitas outras. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. A minha oração: abre os olhos do coração dos teus filhos nessa noite, abre os olhos do coração dos teus filhos nessa noite, para que eles entendam que aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não temos nada a dever a ninguém, e nós temos o melhor de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, diga ouvir, se quiserdes e me ouvirdes, se ouvirdes e crerdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para nós, para cada um de nós. O que nós precisamos é secar, selar, diminuir o volume, desligar os sons dessa terra e ouvir a voz de Jesus, a voz que chama, a voz que conduz. Porque Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem e elas me seguem. Diga aleluia. As verdadeiras ovelhas de Jesus são aquelas que o seguem. E nessa noite Deus quer chamar novas ovelhas, ovelhas afastadas, ovelhas perdidas, ovelhas distantes, para novamente se juntarem a esse rebanho, a esse aprisco, a esse redil, a esse curral, a essa igreja, a esse grupo de crentes, crentes abençoados, a essa multidão que vai se espalhando por essa cidade, por esse bairro, por essa cidade, pelas cidades adjacentes, até formar um grande povo, um povo que não se pode mais contar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas hoje, diga hoje, a parte que nos cabe é ouvir e crer. Se você é um desses, fica de pé comigo agora, em nome de Jesus.